Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, aprendendo a dar a volta por cima. Com ele, analista financeiro e palestrante. Marcos Rossi, mesmo sem braços e pernas, surfista, mergulhador, skatista, integrante de uma escola de bateria de samba, vocalista, comediante. Ele é um pouco de tudo para nos trazer luz neste último sábado de 2020. Quem vem com a participação agora é o nosso jornalista Jesse. Bora lá, Jesse. Novos prefeitos assumem a partir do dia 1º de janeiro. Quais as dicas que você dá para estes novos gestores em relação à acessibilidade nas cidades? Gente, pelo amor de Deus, coloca isso no foco de vocês. É muito importante ter acessibilidade, sabe? Eu cresci tendo que andar no asfalto, tendo que andar com a minha cadeira no meio de carros, ônibus e tudo mais que estava passando por ali, porque eu não tinha opção, porque realmente as calçadas não eram adaptadas. Hoje, graças a Deus, já tem muito olhar para isso, mas se puderem aumentar e colocar isso, e eu não digo só na parte arquitetônica, mas eu digo também nos locais, em uma coisa muito legal para vocês olharem, parques de diversões. Olha que interessante, talvez nunca tenha se olhado para isso, mas parques de diversões, para que existam atrações suficientes para que uma pessoa com deficiência possa se divertir lá ou brincar de igual para igual e não chegar lá e os caras falarem você não pode ir nesse, nem nesse, nem nesse, né? O Brasil ainda está muito atrasado em relação aos outros países. Então, vale muito a pena olhar para isso, porque inclusão é isso. É você fazer com que as pessoas possam ir e vir para qualquer lugar que elas queiram. Nós tivemos um exemplo muito bonito aqui na região do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, o Vale Sul Shopping, na decoração de Natal, viu, Marcos? Colocou uma decoração belíssima aí e balanço para cadeirantes, para crianças com necessidades especiais e teve uma aceitação muito grande. Quando eu falo em aceitação, Marcos, nós passamos, como eu disse no começo do programa, um ano muito difícil. Algumas pessoas perderam entes queridos e estão iniciando esse ano que está aí batendo na nossa porta, 2021, com uma certa tristeza aí no coração por perda, por luto. E é claro que o luto dói. O que você tem para falar para essas pessoas? Olha, eu sei que é difícil, mas lembra que eu disse para vocês que tem 3 decisões que estão determinando o seu destino? Sim. A primeira é aquilo que você deixa ficar na sua mente muito tempo. É normal ter tristeza, mas você não pode deixar que isso fique por muito tempo, seja por qualquer coisa que aconteça. A segunda decisão que você está tomando, que está mudando o seu destino, é qual é o significado que eu estou dando para isso que eu estou focando, para essas coisas que eu estou colocando na minha cabeça. Muitas vezes acontecem coisas e a gente põe um significado muito pesado, muito negativo e acha que não tem mais saída. E às vezes quando você muda o seu significado, você muda a sua vida. Então, a minha dica para você agora, entrando esse ano, comece a prestar atenção nas coisas que você está pensando e tenta mudar o significado que você dá. Às vezes alguém faz uma coisa para a gente, né? E a gente fala assim, aquela pessoa fez aquilo para me magoar, aquela pessoa fez para me fazer sofrer, ou sei lá o quê. Aí depois de um tempo, não é? Esse é o significado que você deu, o que você estava pensando. Depois de um tempo você vê que a pessoa fez aquilo para te proteger ou alguma coisa do gênero e você fica com aquela cara, né? Tipo, então, a segunda decisão é qual é o significado que eu estou dando para as coisas que eu estou colocando na minha cabeça. Então, entenda, aconteceu, é triste, mas a vida tem que seguir. A gente precisa evoluir e a gente veio nesse mundo para ser feliz. Ninguém veio para sofrer. A gente é filho de Deus, imagem e semelhança, não é isso? Então, a gente tem muito poder, sim, mas é que a gente precisa escolher aonde colocar o nosso foco, a nossa energia e o significado que a gente está dando para as coisas. Marcos, um dos reflexos da pandemia da Covid-19, reflexos negativos, foram os fechamentos dos postos de trabalho aqui dentro do Brasil. Como é que você visualiza as oportunidades, principalmente para quem é deficiente físico aqui dentro do território nacional, Marcos? Olha, uma das coisas boas que aconteceu é que muitas empresas seguraram essas vagas, grandes empresas geralmente seguraram vagas, né? Até fizeram uma proibição de desligamento de pessoas com deficiência, mas o que eu posso dizer para vocês que tem algum tipo de deficiência é que nesse momento todo mundo, não é com deficiência ou sem, todo mundo está tendo que se reinventar, todo mundo está tendo que dar o seu máximo. Então tenta pensar
O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer que muitas vezes não depende de dinheiro, não depende de ninguém? Às vezes pode ser aí uma nova sacada. Uma aluna minha, ela tinha perdido o emprego, pra você ter uma ideia, e como era minha aluna, eu sabia que o hobby dela era fazer comidinhas naturais. E aí um dia eu perguntei, e aí como você tá? Tá fazendo muitas comidinhas para a família? Ah, não tenho cabeça, eu perdi o emprego, eu não sei o que fazer. Eu virei e falei para ela assim, você já pensou em fazer comidinhas aí? Para começar, para a galera do seu condomínio, por exemplo? Ela falou, olha, não é que eu não pensei nisso. Resumindo a história, ela bombou. O que eu quero dizer com isso para vocês? A gente tem que usar os recursos que estão à nossa volta. É que quando a gente está preso no negativo, preso nas coisas ruins que acontecem, a gente não enxerga. Mas procure utilizar os recursos que você tem ali do seu lado e você vai ser muito mais feliz. Eu não tinha recurso nenhum para alguém nas minhas condições, no Brasil, nos anos 80, mas olha quantas coisas eu alcancei com essa filosofia de vida, utilizando o que eu tenho do meu lado e não o que está faltando. A gente pode dizer, então, que a desculpa para muita gente é o que atrasa a vida dessas pessoas, são muletas. A gente precisa perder essas muletas, é isso, Marcos? Com certeza, tem que jogar para trás a reclamação, você tem que mudar, você tem que mudar a sua história, a história que você conta para você e para as pessoas de por que você está onde você está. Tem gente que fala, eu tô acima do peso porque meus ossos são grandes, ou eu tô acima do peso porque minhas mitocôndrias não funcionam direito, não é assim? Você tá acima do peso porque você fica sentado, vendo TV, comendo salgadinho o dia inteiro. Não é por causa disso. Então, assim, a gente precisa mudar, de novo, o nosso significado para a gente dar o foco, mudar a nossa história. Então, a história, geralmente, ela é verdadeira, que aconteceu, mas não é uma história que te empodera. Então, quando você for contar daqui para frente, e quando a gente põe para fora nossas palavras, isso é muito poderoso, porque a gente atrai para a gente o que a gente quer, comece a contar histórias que inspiram. Comece a contar coisas de onde você está agora, mas não, eu estou aqui agora porque eu vou começar uma nova jornada, um ano novo, vou ficar em forma, vou ter uma boa saúde. É isso que você tem que colocar para fora e atrair para sua vida. Obrigado, Marcos, pelas informações. Continue com a gente. Bom de entrevista. Hoje tem um tema de superação e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com novidades.